Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Cá estou eu novamente, né? Nesta terça-feira de manhã. E, óbvio, eu quero levar aos senhores e senhoras, às famílias, notícias boas. Eu me sinto muito feliz, muito alegre quando aparecem notícias boas e aí nós temos a oportunidade de divulgar aqui nas nossas postagens. Mas, infelizmente, o Brasil atravessa um período muito complicado, onde as notícias não são tão boas assim. Mas nós temos o compromisso, né? Nós temos o dever de alertar a população brasileira com relação a algumas coisas. Bom, eu assisto muito programas de noticiários, de entrevistas, etc e tal. Eu gosto de acompanhar muito. Por isso que eu estou sempre falando e provando, falando e provando. Eu vou para a internet agora com essa tecnologia avançada, o Google, a internet, o YouTube, você encontra tudo. Tem pessoas que falam, não, foi isso sim, tá aqui, ó. O sujeito falou, ele bateu o martelo. Como é que ele pode ter pensado isso naquela época e agora ele pensa diferente? Porque agora tá pegando o rabo dele? Né? Então a gente tem que mostrar, matar a cobra e mostrar o pau. Aqui no Brasil não tem jeito, não tem outro caminho. Tem que ser assim. E ontem eu assisti no programa Roda Morta. Não, eu criei o Roda Morta. Para eles é Roda Viva, para mim é Roda Morta. Aí um dos membros do Roda Morta, ele fala, ele começa, ele enveredou, em detrimento da pergunta que lhe foi feita, para o mundo político. E aí ele começou a dizer o seguinte, que por exemplo, a questão Lula, que o Lula ele tinha que ser vencido nas urnas, né, que era para realmente descaracterizar totalmente a figura do Lula. Ele não deixa de ter razão. Óbvio, aqui ninguém é burro, ninguém é imbecil. Nós também enxergamos isso e gostaríamos que fosse dessa forma, democraticamente. Só que infelizmente, nós temos um judiciário. Ah, mas tem parte que é podre no judiciário. Tem. Também é outra coisa que nós temos que admitir. Você pega uns membros aí do Supremo Tribunal Federal que só libertam bandidos. Você pega membros de outros lugares por aí, juízes, desembargadora que tira o filho de dentro da cadeia, de maneira totalmente irregular, contrária aos preceitos judiciários. Sabe, tem um monte de coisa aí para se considerar. Agora, você tem que separar o joio do trigo. De repente você tem pessoas honestas que avaliam todo um processo, que nasceu de um inquérito, virou um processo, ocorreram denúncias através de Ministério Público Federal ou Estadual e caíram na mão de um juiz. O juiz avaliou com toda a sua assistência, né? O juiz avaliou, deu todas as oportunidades democráticas de defesa, depois julgou e independente de tudo que foi avaliado, perícia, tudo que foi levantado e tudo que entrou ali como defesa, tentando justificar aquilo outro, tentando argumentar sobre a inocência do réu, não foram o suficiente, porque o processo está muito bem subsidiado de provas, de documentos, de delações, de uma série de situações que o judiciário há de se considerar. Não tem como, não tem por onde, né? Eu tenho certeza absoluta, convicção como brasileiro, como cidadão honesto que sou, graças a Deus, que este colegiado que acaba de julgar Lula jamais iriam se expor ao ridículo, jamais iriam expor o deles na reta, né? Serem amanhã humilhados, porque não tinham aonde embasamento legal para a decisão que tomaram, que foi unânime, tanto que
No último voto, eu achei sensacional a colocação do cidadão, que eu não vou citar nome aqui, porque eu sou imparcial, onde ele diz que aquela situação toda acabava por desilustrar uma história tão bonita de um homem que tinha sido a esperança do povo brasileiro. Achei muito legal essa colocação dele. Sabe? Por quê? Porque realmente era uma esperança. Eu votei no Ciro Gomes na primeira eleição, não tenho vergonha de falar. Na segunda eu votei no Lula. Porque quando eu vi o primeiro mandato, eu falei, pô, sensacional. Sensacional. Como é que eu não vou votar nesse cara? O meu problema não é pessoal. O meu problema é coletivo. Eu quero ver meu povo bem. Então na segunda eleição eu votei no Lula. Falei, meu, se ele continuar desse jeito, vai arrebentar. Só que eu não sabia, eu não tinha conhecimento até então das coisas que vinham acontecendo nos bastidores e que este pessoal que governava, que legislava, faziam vistas grossas e levavam grandes vantagens, lesando o país em trilhões de reais. E hoje não tem como você ver membros da família do réu milionários. Ó, a senhora tinha 13 milhões na conta, para quem não tinha nada, 13 milhões é muito dinheiro, gente. O filho que um dia foi auxiliar no Corinthians, eu sou corintiano, não tinha, hoje é bilionário. Então, sabe, às vezes a gente é passado por imbecil. Eu acompanhei o Mercadante na campanha governador dele todinha. Sempre tive uma admiração, um carinho pelo Mercadante. Ô Cesário, então você é petista? Não. Eu tinha um carinho, uma admiração pelo Mercadante. Mercadante, filho de militar, filho de general, sujeito sério, honesto. Até então. Depois surgiu o nome dele numa situação aí, mas abafou, até agora nada. E se surgir pra mim, apesar do meu carinho por ele, eu meto-lhe o cacete e eu começo a divulgar aqui na minha internet. Não quero nem saber. É a mesma, vai cair no pacote de Aécio Neves, FHC, Lula, Dilma, Temer, sabe, Eduardo Cunha, Jucá, Marum, vai cair no pacote. Então, gente, o que eu quero dizer para os senhores e senhoras nessa postagem é o seguinte: esse cidadão está equivocado, porque quando ele fala em votos, que a maioria do povo brasileiro vai votar, eles votarão, porque eles estão, mais de 50% já foram lá para atualizar a situação do voto digital. Eu também já fui. E eu tô com o saco cheio. Vamos esperar o andar da carruagem, mas eu também já fui, a obrigação do brasileiro. Nós temos que ir lá, tal, para ficar mais fácil. Então, o voto digital, eu fui lá. Isso não quer dizer nada, meu querido. Ô PhD. São esses PhDs que acham que sabe tudo e não sabem absolutamente nada. São leigos, não viveram no meio do povo. Não entendem o sentimento do povo, as necessidades e carências do povo. Eu entendo, meu amigo, porque apesar da minha profissão ser atípica, eu fui policial militar 30 anos, sou sargento reformado da Polícia Militar, eu senti na carne a tristeza, a dificuldade, as necessidades e as carências do povo. Porque eu entrava naquelas favelas, eu via, ali tinha ladrão, tinha traficante, mas tinha muita gente boa, que estava ali porque não tinha onde estar, não tinha por onde sair. Tinham que estar ali. E a gente tinha que saber separar o joio do trigo. Eu vi muita mãe chorar porque o tráfico levou os filhos dela. Eu vi muita mãe chorar porque o crime levou os filhos dela. Ela não ensinou os filhos a serem criminosos. Ela sonhava com filhos trabalhadores, formados. Então vá. Eu ia falar um palavrão aqui para você, ô cidadão. Eu nem guardei o seu nome, tá? Porque quando eu falo de maneira genérica. Quando tem que falar o nome, eu falo o nome também.
cidadão vem no Roda Viva, que é Roda Morta, falar bobagem. Olha, só pra você ter uma ideia, meu amigo, pra mim encerrar essa postagem, ó. O sistema político brasileiro é arcaico, é imbecil, é nojento, é podre. Começa por aí, tá? Vai ouvindo aí pra você aprender, viu, PhD? Hã? Ô gostosão do Roda Morta. Vai aprendendo aí. Outra coisa, opiniões leigas iguais às suas, né? Que acha que sabe tudo, tá assim por aí, ó. Assim, ó. Você precisa precisar mais. Você precisa entrar no meio do povo. Mas povo pobre. Povo humilde. Não no meio do seu povo, que é gente que tem dinheiro, empresários. Por isso que você fala isso. Você tem lado, meu irmão. Você tem lado, você não me engana, você tem lado, meu irmão. Você pode enganar um ou outro que estava assistindo o programa. Você não engana, você tem lado, velho. Viu? Você tem lado, viu? Por isso essas suas opiniões, né? Então, você tem que pensar bem, por quê? Compra de votos no país é uma constante. Com dinheiro público de corrupção, foram desviados de obras superfaturadas, através de propinas de empresários que foram favorecidos com leis, né? E esses empresários às vezes se transformam em políticos. Ou financiam políticos para os favorecerem lá na frente. Isso que é um círculo vicioso no país que nós precisamos acabar. Quem tem que derrubar esses caras? Derrubar, sabe? Tem muita gente aí que tá entendendo o que eu tô falando. Tem que dar uma rasteira, dar um tomo nos caras. Entendeu? Aí você começa a acabar com isso aí. Aí, ó, começa a zerar. Aí outros ficam mais espertos, fala, pô, não quero tomar essa rasteira, então deixa eu dar uma endireitada aqui que o povo tá de olho em mim. Meu, se não fizer, não para. É uma ganância, uma voracidade por dinheiro público, por poder, inacabável, inacabáveis. Então, com relação ao povo, o povo vota de boa fé, né? Às vezes, infelizmente, parte desse povo, eles são manipulados. E parte são corrompidos. Que democracia é essa? Ora são manipulados por uma Rede Globo, ora são corrompidos por empresários como o da JBS, da Odebrecht, da OAS, de tantas empresas por aí. E muitas que não apareceram ainda. Petrobras. São corrompidos. E aí, você arruma milhares e milhares e milhares de votos para um cara que não vale nada. Não vale a comida que come. E já está indo para lá com planejamento feito. O retorno vai ter que ser grande. Então investiram nele 1 milhão, ele vai ter que dar um retorno de 100 milhões, meu amigo. É investimento no meio político hoje. E aí esse cara vem falar para mim que nós estamos equivocados, que o povo vai votar, que o Lula tem que ser vencido nas urnas. Ah, tenha santa paciência, ô sem vergonha. Você é muito safado, rapaz. Mas pra cima não, viu? Aqui não. Pode ser pra cima dos coitados aí que não tem noção. Aqui não, né? E tenho certeza que muitos amigos meus, amigas minhas, também não vão se deixar levar por você, ô vagabundo. Viu? E muitos da mídia, né? Muitos da mídia, que é aquela história. Eles fazem o lado deles. Eles defendem porque têm interesses, né? Alguns fazem, cumprem com o seu papel, né? Outros não. São empresas de comunicação que vivem também de recurso financeiro. Boa parte desse recurso financeiro advém
de governos, como por exemplo a Globo nos últimos anos recebeu 6,2 bilhões de reais do governo federal. É muito dinheiro. Acha que a Globo vai abrir mão? Ah, mas Cesário, agora ela tá chutando cachorro morto. Já tem esquema por trás disso. E ó, não entra na onda dos 15 segundos que você vai só fortalecer vagabundo, viu? Só fortalecer vagabundo. Entendeu? Então, na mídia, eles defendem os seus interesses. Né? Os seus interesses que eu digo é o seguinte, os interesses deles. Né? Os interesses econômicos deles. Não os seus interesses. Eles estão pouco se lixando com o povo brasileiro. É um ou outro que é um ponto fora da curva. Mas tem que ser muito forte, porque senão é demitido. A Globo já demitiu vários jornalistas porque deu opinião pessoal. Eles não gostaram e demitiram. O Datena não é demitido da Bandeirantes porque ele é muito forte lá. Se os caras perderem o Datena, vai pôr quem no lugar dele? Vai pôr quem no lugar dele? Então, é aquele negócio, o Datena ainda é um ponto fora da curva, que ele defende a polícia, as ações da polícia. Quando alguém erra, ele mete o cacete, com justiça, tá certo. Entendeu? Se o cara errou de maneira deslavada, se o cara foi pego como criminoso, o cara é sacana. Agora, se o cara errou por uma infelicidade, sabe? Por uma situação que infelizmente ele não queria errar e aconteceu, sabe? Por uma fatalidade, também tem que ser justo com o cara. Né? Porque a profissão que eu, né, graças a Deus, honrei durante 30 anos, não é fácil. Ou você mata, ou você morre. Ou você manda pra cadeia, ou você vai para a cadeia. E aí você pode estar prejudicando pessoas. Não é fácil. E pelo salário que a gente ganha, 4% em 4 anos de reposição salarial, 4% em 4 anos de reposição salarial. Vocês já são certo? Então eu vou falar sobre isso numa próxima postagem logo a seguir. Beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Eu vou falar sobre um outro absurdo aqui que não tem cabimento, pelo amor de Deus.